Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos aprender como utilizar os recursos de tabela no Word. Sempre que for preciso organizar as informações de forma que fique clara ao leitor e visualmente melhor distribuídas, nós utilizaremos uma tabela. Veja, o texto que está aqui na tela fala sobre o conteúdo do nosso livro. E logo aqui embaixo, nós temos a distribuição dos assuntos por capítulo. Nós poderíamos deixar estas informações ainda mais visíveis e mais compreensíveis se nós organizássemos esses assuntos por capítulo, utilizando uma tabela, por exemplo. Desta forma, nós vamos aprender juntos a inserir uma tabela no Word. Vamos lá? Para inserir uma tabela no meu documento, eu escolho a aba Inserir, opção Tabela, e eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu escolho a dimensão da minha tabela pela tabelinha que se abre, indicando lateralmente quantas colunas deve ter a minha tabela e verticalmente quantas linhas, ou eu seleciono a opção Inserir Tabela e insiro o número de colunas e de linhas que eu preciso. Neste caso, eu quero distribuir os capítulos em uma coluna e os assuntos em outra coluna. Portanto, neste caso, a minha tabela terá 2 colunas e 8 linhas. Muito bem, até aqui eu já tenho a estrutura básica de uma tabela. Pronto, agora que a minha tabela já está pronta, eu posso então escrever normalmente dentro dela. Por exemplo, capítulo 1. E assunto, arquitetura geral de computadores. Bom, mas será que eu preciso ficar escrevendo tudo isso novamente, sendo que eu já tenho o texto pronto? É claro que não. Existem maneiras mais simples de se fazer isso. Vejam, eu vou excluir essa tabela que eu tenho pronta aqui, né? Que a gente só brincou um pouquinho. Eu vou excluir essa tabela. Clicar no botão direito e selecionar a opção Excluir Tabela. Pronto, agora se eu marcar todo esse texto e querer que vire uma tabela a partir desse texto que eu já tenho pronto, com certeza o Word colocará cada linha desta em uma única coluna. E eu não quero isso. Eu quero que em uma coluna ele coloque o capítulo e que em outra coluna ele coloque o assunto. Portanto, nós precisamos encontrar uma maneira mais fácil de se fazer isso. Se eu colocar um ponto e vírgula para indicar o que eu quero em uma coluna e o que eu quero em outra, nós vamos ver que isso servirá como uma instrução para o Word separar em colunas diferentes. Agora, depois que eu colocar um ponto e vírgula, eu já estou informando para o Word onde que é a quebra entre colunas. E eu já posso, então, marcar o texto e ir para a opção Inserir e escolher, então, lá em cima, Inserir, escolher então a opção Converter texto em tabela, e ele já detecta então para mim que eu quero uma tabela com 2 colunas e com 8 linhas, porque ele já identificou a quebra. Agora, temos outras formas de fazer isso também, poderia ser por parágrafo, tabulação ou outro símbolo que você quiser acrescentar. Pronto, a minha tabela já está pronta. Agora, basta a gente saber manipular e formatar essa tabela. Vamos então aprender a manipular a nossa tabela, inserindo ou excluindo linhas e alterando sua altura ou largura. Por exemplo, se eu quiser inserir um título na minha tabela, eu tenho que inserir uma linha acima da primeira linha da minha tabela. Assim, eu devo marcar essa primeira linha, clicar o botão direito do mouse e escolher a opção Inserir linha acima. Ou ainda, pelo layout das ferramentas de tabela, eu posso também ter essa opção de inserir linhas acima. Muito bem, agora basta eu escrever o título da minha tabela. Por exemplo, livro 1. O problema é que esse título pertence a toda a minha tabela e não somente à primeira coluna.
Para isso, eu devo selecionar toda essa coluna, toda essa linha, desculpa, e tirar essa divisória existente entre essas duas colunas. Eu faço isso utilizando o recurso Mesclar Células, que está no menu Layout, opção Mesclar. Ou ainda, botão direito do mouse também me dá essa opção. Nós também temos a opção de diminuir ou aumentar a largura ou a altura das células. Eu posso fazer isso muito bem com o mouse. O meu mouse, eu selecionando, clicando ele na divisória da linha ou da coluna que eu queira aumentar ou diminuir, eu posso muito bem fazer esse trabalho com muita rapidez. Então, meu mouse virando uma setinha dupla, né? Eu posso levar para a direita ou para a esquerda, aumentando ou diminuindo a largura da minha coluna. Posso fazer também isso aumentando a altura. Então, eu posso, clicando com o mouse, eu posso puxar para baixo ali, aumentando a altura da minha linha. Certo? Esse trabalho é muito bem feito com o mouse, sem muita complicação. Mas eu também tenho outra opção, de aqui em cima, no menuzinho Layout, escolher qual que é a altura ou a largura da minha célula, distribuindo da forma como eu achar melhor. Uma outra opção é mexer no direcionamento do texto da tabela. Então, por exemplo, eu quero entrega de livros escrito na vertical. Como eu faço isso? Seleciono o texto e vou na opçãozinha direção de texto, que está no layout, na abinha layout. Clicando nela, eu vou posicionar, né, dar direcionamento para o meu texto. Depois disso, eu posso também centralizar, alinhar para a esquerda, para a direita, para baixo ou para cima. Eu vou centralizar e eu posso também aumentar o tamanho dessa célula, deixando o texto mais legível. Agora, nós vamos formatar a nossa tabela. O Word possui um recurso que aplica automaticamente formatos a uma tabela, inclusive com bordas e sombreamentos pré-definidos. Você pode utilizar esse recurso de autoformatação no momento da criação da sua tabela ou depois da tabela já pronta, como é o nosso caso. Para escolher um estilo pronto de tabela, nós vamos clicar na aba Design, que está na ferramenta Tabela, e escolher qual que é o estilo que eu quero para essa tabela. Apenas passando o mouse em cima de cada modelo, eu já vou conseguindo visualizar como fica a minha tabela utilizando esses estilos já pré-definidos. São vários os estilos e podemos também criar um novo estilo de tabela clicando nessa opção. Aqui você dá um nome para o seu estilo, né? Escolhe o tipo de borda, a sua espessura, escolhe a cor da borda, a cor do sombreamento e grava nesse estilo para uma próxima ocasião. Eu posso escolher também formatar a minha tabela utilizando os recursos das abas Design e Layout. A opção Sombreamento eu uso para colorir o plano de fundo atrás do texto ou parágrafo selecionado. Selecionando as células onde eu quero aplicar o sombreamento, eu posso escolher a cor na paleta, no quadro que está aqui disponível, ou ainda clicar em mais cores para ter outras opções, ou ainda clicar na abinha Personalizar, compondo uma nova cor. Na opção Bordas, eu posso selecionar o tipo de borda que eu desejo inserir na minha tabela, escolhendo uma dessas opções já pré-definidas, ou ainda escolhendo a opção Bordas e Sombreamento, onde eu posso escolher a definição da borda, o estilo, a cor, a largura e posso visualizar isso aqui na tela ao lado. Então, tudo que eu fizer aqui, eu posso ir visualizando como vai ficar na minha tabela
aqui nessa visualizaçãozinha dessa telinha ao lado. Clicando na opção Desenhar tabela, o mouse se transforma em uma caneta que me permite manipular cada parte da linha da tabela. Assim, posso selecionar a cor da caneta e apontar para cada fragmento da linha da minha tabela que eu quiser. Com a ferramenta borracha, eu posso apagar as bordas de uma tabela, por exemplo. Assim, concluímos nossa aula sobre os recursos para a criação e manipulação de uma tabela no Word. Até a próxima!